Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu resolvi lhe escrever para render uma homenagem especial ao meu amado tio Juvenal. O tio Juvenal que até aquele dia em que tudo aconteceu, ele era acusado, sabe, de assassinato. Mais do que acusado, além de ser o principal suspeito, ele chegou a ficar preso alguns dias. Depois o advogado conseguiu liberá-lo. Mas ele teve vários dedos apontados para ele, dizendo que ele havia cometido aquele crime que, obviamente, pela índole, pelo caráter, por tudo que ele representava e era, ele não tinha feito aquilo. Mas sabe, tudo se arrastou. A verdade é essa. Tudo se arrastou na vida do meu tio Juvenal, até que aquele fato viesse a acontecer. E o que aconteceu foi tão extraordinário, foi uma coisa tão fora do comum, que até hoje, quando eu conto, algumas pessoas dizem, falam e perguntam para mim: Elisângela, mas foi assim? Foi exatamente assim. Peço licença a você para que, a partir deste instante, a partir de agora, eu possa falar do diálogo do meu tio Juvenal naquele dia. Ele estava dormindo. Ele estava na cama dele, dormindo, quando ele ouviu uma voz de um jeito confuso e vago, um som distante. E ele pensou com ele: não é possível, está parecendo a voz do Juliano. Não é possível. Está aparecendo a voz do Juliano. E ele não teve nenhuma dúvida quando a voz disse para ele assim: Juvenal, acorda, meu amor. Acorda. Juvenal. Juvenal, acorda, meu amor. Juvenal, o meu tio, abriu os olhos devagar e ele viu o Juliano sentado ali, em cima da cômoda como antigamente, do mesmo jeito do Juliano. Os olhos verdes, o cabelo alourado, o sorriso aberto, a mesma roupa que ele usava da última vez que o viu. Meu tio Juvenal, estupefato, falou para Juliano: Juliano, mas é você? Juliano, é você? Sim, Juvenal, sou eu. Quer dizer que... Aí meu tio perguntou para ele assim: quer dizer então que eu morri? E Juliano falou pro meu tio: não.
Aí o meu tio, na dúvida, ele perguntou pro Juliano: e você não morreu? Perguntou o tio Juvenal para ele, espantado. E Juliano confirma: morri sim. Infelizmente eu morri. Não, Juliano, eu não acredito nessas coisas. Eu não acredito em espíritos, reclamou o meu tio Juvenal. E disse o Juliano: eu sei da tua opinião, você já me disse isso. Mas agora, você tem todos os motivos do mundo para acreditar. Você está vendo um aqui, bem na sua frente. Meu Deus, é verdade. É verdade. Você foi atrás de um repórter? Perguntou o Juliano para o meu tio. Você foi atrás de um repórter? Fui, eu preciso me defender. Eu tenho que me defender da acusação de ter matado você. Eu estou sendo acusado de ter matado você. Eu preciso me defender, estou errado nisso? Não. De jeito nenhum. Você está certo. Meu tio se lembrou naquela hora da data e falou para o Juliano: hoje é o nosso aniversário. Disse o meu tio para ele num fio de voz. Juliano perguntou: que aniversário? Surpreso. Hoje, 4 de dezembro. Hoje é o dia. Foi o dia que eu acordei e vi você pela primeira vez. Sempre comemorei essa data. Sempre celebrei essa data. Foi quando você me serviu naquele café da manhã no hotel. Aquelas coisas deliciosas que eu não vou esquecer. Foi lá que eu te conheci. É verdade, respondeu Juliano. Você tinha acordado meio de mau humor. Eu até brinquei. Cara feia não paga conta. E pensar que eu me apaixonei por você nesse momento. Ah, foi? Aham. E você? Quando foi que você descobriu que gostava de mim? No dia que você caiu daquele cavalo. Olhei para você desacordado e fiquei louco. Foi muito difícil para mim admitir que eu te amava. Meu Deus, como eu lutei contra esse amor. Como eu lutei contra esse amor. Eu adorava sempre o seu jeito rebelde, grosso, másculo, mas ao mesmo tempo doce, generoso, romântico e idealista. Eu não sou grosso. Defendeu-se o meu tio. Eu não sou grosso, Juliano. É sim. Talvez um pouco, reconheceu ele rindo. O contrário de você. Verdade. Não chegamos a ter uma boa vida juntos, né? Mas valeu a pena. Foi muito bom, sabe? Ter convivido com você. Foi muito bom. Verdade. O meu pai sempre lutou muito para criar os filhos. Nossa, meu pai sofreu demais por minha causa. Depois da sua morte, eu fui massacrado. E o meu pai também. Porque ele foi acusado por toda a família de nunca ter dado um jeito em mim. Como que se eu ser um homossexual fosse culpa de alguém. Sempre se querem encontrar um culpado. E no caso, culparam meu pai.
Eu sei. Eu sei o que você está falando, Juvenal. A minha família também ficou devastada. Coitado do meu avô. Meu avô também está destruído. Mas diga uma coisa, Juliano. Juliano, eu não matei você. Lógico que não. Mas eu estou sendo acusado. Natural. É a maneira mais fácil e óbvia das pessoas pensarem. Então me diga, quem foi? Quem matou você? Olha, aconteceu exatamente uns 40 minutos depois que você saiu de casa. Talvez a única coisa que você não tenha se atentado, você esqueceu de passar o cadeado no portão. Entrou alguém pelo portão. Na verdade, 2 pessoas, uma delas armada. Eu continuei sentado no sofá onde você me deixou. Só que quando eu ouvi, eu peguei no sono no sofá. Só que quando eu ouvi o barulho de pessoas que estavam chegando dentro da minha casa, eu me levantei assustado. Só que o meliante se assustou mais ainda que eu. E ele tinha certeza absoluta que eu tinha uma arma. Foi quando ele atirou em mim. Foram 2 tiros, um só me acertou. Mas acertou justamente o meu coração. Foi ali que eu tombei. Meu espírito saiu do meu corpo e eu flutuei, olhando para o meu corpo se esvaindo em sangue caído naquele chão. Morto com um tiro no coração. Foi assim que eu fui encontrado. E o restante você sabe, Juvenal. Daí pra frente você sabe. Pois é. Vizinhos não viram esses miliantes. Viram apenas eu saindo da tua casa. E eu estava com pressa. Foi por isso que eu esqueci de colocar o cadeado no portão, Juliano. Eu saí com pressa, eu estava atrasado para o meu trabalho. Eu saí até meio correndo, o que ajudou a aumentarem as suspeitas contra mim. Lamentavelmente eu tenho exatamente um revólver do calibre 38, o mesmo calibre com o qual você foi morto. Sendo eu um homossexual, a conclusão da polícia foi simples. Eu te matei. Essa é a história. Eu te matei. Mas calma. Calma, Juvenal. Você vai conseguir provar a sua inocência. Eu nem acredito que eu esteja conversando com você depois de morto. Mas está. Eu posso te abraçar? Não. No mundo espiritual, não. Você não pode, nem conseguiria. Eu vim apenas para te dizer que valeu muito a pena ter te conhecido. Muito a pena. Que eu te amei e senti o seu amor. E tenha certeza absoluta que você vai conseguir provar sua inocência. Só que agora você tem uma história para contar. Diga à polícia que você esqueceu de colocar o cadeado no portão.
Esse detalhe não foi dito. Ninguém se atentou que você saiu apressado. O cadeado. E é importante. É importante. Porque, sem a menor necessidade, um dos miliantes levou o cadeado com ele. Ah, sim, levou o cadeado. Estava aberto o cadeado. Um dos meliantes levou com ele. Como se fosse assim um roubo. E esse cadeado é que vai te libertar. Tio Juvenal, quando se levantou tentando uma aproximação maior de Juliano, simplesmente Juliano desapareceu. Ele disse que não tinha acreditado na informação de que não pudesse abraçar o Juliano. Então ele levantou-se com aquela intenção de dar um abraço ao Juliano, mas no que o fez, simplesmente Juliano desapareceu. Meu tio Juvenal imediatamente ligou para o advogado dele. Contou a história. O advogado, ele não valorizou a história do meu tio Juvenal, dizendo que, puxa, como é que ele ia contar essa história diante das pessoas que estavam investigando o crime? O delegado era uma pessoa extremamente séria, enérgico, era um homem difícil, durão. Como é que ele ia contar essa história? O meu tio insistia, dizendo que aquilo tinha acontecido com ele. E tinha sido aquela manhã. Só que na medida em que o advogado está conversando com o meu tio, a esposa desse advogado estava próxima. E ela escutou quando o advogado falou para o meu tio: mas espírito, como é que o delegado vai acreditar num espírito? A mulher dele ouviu, a mulher do advogado ouviu. E a mulher do advogado do meu tio, ela era espírita. E ela se interessou pelo caso. Foi quando ela não era advogada, hein? Mas ela se interessou pelo caso porque o marido dela citou a coisa do espírito. Ela, como espírita, se interessou. Foi quando ela falou com o marido que ela se interessava por isso, que ela acreditava nisso, que ela queria conversar com o Juvenal. E o meu tio falou da coisa importante do cadeado. Do cadeado que era do portão. Então a história aí ganhou um detalhe a mais. A história chega ao delegado, as investigações são feitas. Alguém na rua de fato viu duas pessoas correndo. Isso depois que meu tio contou toda a história. Se investigou e se chega a um deles, que acaba entregando o comparsa. Mas até ali eles negavam absolutamente tudo com relação ao crime. Apenas eles tinham passagens pela polícia por roubo, por assalto, furto. Só que o que eles não sabiam era o detalhe do cadeado. Numa averiguação feita na casa de um deles, o cadeado foi encontrado. E foi exatamente isso que fez com que os miliantes confessassem o crime. E o meu tio, obviamente, foi absolvido de qualquer tipo de acusação. Era uma história que impressionava a todos nós. Era uma história que, quando a gente contava, as pessoas ficavam boquiabertas
e perguntando: nossa, mas que coisa! Você vê que foi o espiritual que salvou o seu tio, então. Foi a soma disso tudo. E a prova do cadeado, foi tudo isso. Meu tio continuou a sua vida. E foi aí, sabe, que eu tive um grande interesse em entrevistá-lo. Eu até estava pensando, quando o entrevistei, escrever um livro sobre o meu tio. E ainda não descartei essa hipótese. Eu ainda não descartei. Ainda não consegui organizar tudo que eu já escrevi a respeito do assunto. Mas eu quero sim escrever a história do meu amor. A história de amor do meu tio Juvenal com o Juliano. O Juliano, ele era, na verdade, garçom de um hotel onde meu tio havia se hospedado. Lembro que o meu tio cita no diálogo que ele conheceu quando ele acordou. Foi quando ele acordou, que ele foi tomar café da manhã no hotel, que ele encontrou o garçom, que era Juliano. E foi ali naquele hotel que começou a troca de olhares e o romance entre eles. Só que como a carga preconceituosa é muito grande contra o homossexual, quando ele foi morto, e estando meu tio na casa dele, tendo saído da casa dele, testemunhas viram meu tio saindo da casa dele, a primeira pessoa a ser acusada foi meu tio. Embora o meu tio seja uma pessoa incapaz de ferir sequer uma mosca, quem dirá um ser humano. Hoje eu fiz questão de contar essa parte da história. E queria pedir uma coisa a você, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, que eu gostaria de voltar depois contando a história de amor, que é linda, a história de amor do meu tio Juvenal com Juliano e tudo que eles viveram. Fiz questão de colocar no papel o diálogo, tantas vezes repetido pelo meu tio, tantas vezes contado pelo meu tio, e eu fui anotando cada detalhe. Não foi nem que eu gravei, sabe? Falava: tio, eu vou escrever. Foi isso que o senhor falou? Falava: exatamente. Foi isso que ele disse. Foi por isso que eu fui anotando tudo nos detalhes, para que nada escapasse. Meu tio, o tio Juvenal, ele faleceu tem 12 anos. 12 anos. E de uma coisa eu tenho certeza absoluta. A primeira coisa que aconteceu na vida do meu tio depois que ele fechou os olhos foi se encontrar do outro lado do mistério com o Juliano. Porque o semblante do meu tio no caixão era o semblante de um homem feliz. Lembram também que no diálogo meu tio cita o pai dele, meu avô, que havia ficado desesperado com tudo que tinha acontecido, porque ele fora acusado, até pela família, por proteger o meu tio, e até acusado e culpado. Acusaram e culparam o meu avô porque ele era homossexual. Aquilo, a descoberta dessa história, tal qual aconteceu, também foi um alívio muito grande para o meu avô. É uma história que eu te conto ainda de uma maneira incompleta, porque eu quero pedir autorização para voltar, para contar para vocês outros aspectos importantes. Especialmente, eu quero focar na próxima carta a história de amor de Juliano e Juvenal, de Juvenal e Juliano. Meu tio era engenheiro. Meu tio engenheiro civil. Juliano era garçom de um famoso hotel. Eu volto para contar mais detalhes. Por hoje, era o que eu tinha para contar sobre o lado espiritual e dizer que meu tio acabou absolvido
por um espírito. Olha que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Gostaria de que você mandasse a partir de agora aqui para esse canal a sua opinião.